Olá, queridos viajantes da Palavra de Deus, sejam muito bem-vindos a este canal. Para vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Mari Garcia e se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho aqui embaixo para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Me segue aqui nas minhas redes sociais, eu vou deixar aqui embaixo no meu Instagram e meu Facebook para a gente conversar e eu te conhecer melhor. E se você tiver dúvidas também, pode colocar lá nas minhas redes sociais que eu vou fazer de tudo para te responder. E se você é uma pessoa que claramente já percebeu que estamos no fim dos tempos, o que você deveria fazer? Você deveria sair do seu trabalho e parar de trabalhar? Ou abandonar a escola e a faculdade? Você deveria parar de pensar em planejar comprar uma casa? Ou talvez você esteja pensando em planejar formar uma família, mas você decidiu parar com isto? Muitas pessoas têm me perguntado sobre isso. As pessoas estão cada vez mais desesperadas com os sinais que estão flutuando ao nosso redor, bem debaixo dos nossos olhos, onde até a pessoa mais cética e incrédula, em algum momento, já colocou a cabeça no travesseiro e pensou: será mesmo que não estamos chegando no fim desta era, no fim deste mundo? E a dúvida vem: o que devo fazer com a minha vida diante deste novo cenário? E é super compreensivo este tipo de pensamento invadir o seu coração. Sentimentos de dúvida que envolvem decisões que têm tudo a ver com o seu futuro. Será que valerá a pena ter filhos? Ou vou colocar os meus filhos diante de um sofrimento? Será que devo decidir tomar isso ou não tomar? Será que devo ir ou não ir morar fora do país? Essas são algumas das dúvidas que chegam até mim. E com todo amor e carinho, dificilmente eu consigo dar uma opinião certeira para cada um de vocês. Primeiro, porque eu não sei o seu contexto de vida. Eu não sei como você se relaciona com Deus. Eu não sei como Deus fala com você. E isso é algo muito pessoal. O que para um pode parecer viável, para outro pode parecer completamente impossível. Deus trabalha de diferentes maneiras com as pessoas. E cada um tem uma história de vida que não pode ser descartada. E em segundo lugar, existem coisas que você não pode apenas seguir a opinião dos outros. Mesmo que esta pessoa, para você, seja uma pessoa que te passa sabedoria. Eu acredito muito que você precisa realmente tomar as suas próprias decisões, se baseando naquilo que você estuda, naquilo que você busca. E desta forma, a sabedoria estará sobre você também, e não sobre apenas as pessoas que você considera sábios. Todos nós podemos ter esta sabedoria. Todos nós podemos ter o discernimento espiritual. Todos nós podemos ter os frutos do Espírito. Então, é muito difícil eu dar uma opinião definitiva para você de certas coisas tão pessoais. Então, não me leve a mal, mas eu não posso te dar a solução dos seus problemas. O que eu quero e posso é te ensinar o caminho para que você mesmo encontre isso. Todos nós que seguimos a Cristo Jesus e já conhecemos como Filho de Deus, aquele que pagou os nossos pecados na cruz, todos nós sabemos que travamos uma batalha diária. E isso não é um jargão e nem algo que eu digo da boca para fora. Por mais que possamos passar vista grossa por todas as batalhas e olharmos apenas para as vitórias, e é isso que eu prefiro fazer, mas vivemos batalhas diárias contra o inimigo. E dois tipos de inimigos. O nosso próprio eu é o nosso próprio inimigo também. Nós nos distraímos facilmente, nós temos preguiça facilmente, nós precisamos dominar o nosso eu,
O nosso corpo, a nossa carne nos puxa para que estejamos sempre paralisando, que estejamos sempre nos prostrando e nos colocando para trás, nos auto-sabotando. O segundo inimigo é o próprio demônio, o próprio Satanás. Ele vem com pensamentos para te derrubar também. Ele também coloca setas malignas para te fazer cair. Ele pode utilizar de pessoas dominadas por espíritos malignos. Assim como, em última instância, quando você dá realmente abertura para isso, ele pode vir em seu espírito e dominá-lo espiritualmente. Só Deus para nos ajudar e nos fortalecer. Então eu quero primeiramente retirar de você todo o barulho, toda a distração, para que você entenda de uma vez por todas que para nós como crentes, o fim dos tempos, estudar a grande tribulação, saber a respeito da volta de Cristo, dos tempos onde o anticristo estará perseguindo a igreja, não é algo que precisamos ter medo, mas deve ser um regozijo para nós. Isso porque quando estivermos nos aproximando deste tempo, literalmente da grande tribulação, saberemos que a nossa redenção está próxima. Esses dias estava fazendo meu filho Mateus dormir e ele, quando dorme, costuma fazer perguntas para mim bem profundas. E uma delas foi: mamãe, quando Jesus estiver destruindo tudo aqui na terra com o fogo, nós estaremos aqui, mamãe? E eu disse: não, filho, nós estaremos junto com ele nas nuvens. Nós já teremos sido arrebatados e estaremos ao seu lado. Nós seremos guerreiros santos com corpos glorificados. E ele arregalou os olhos com muita felicidade de uma criança de 6 anos e disse para mim com o coração cheio: mamãe, eu desejo muito que chegue esse dia, mamãe. Imagina a gente poder estar do ladinho de Jesus e ainda batalhar junto com Ele e que os nossos corpos sejam imortais, mamãe. É claro que ele ainda fala de maneira ilusória, de maneira ainda fantasiosa, mas naquele momento aquela felicidade dele foi vista por mim como Deus quer que nós sejamos. Deus deseja que nós estejamos desejando Ele, como crianças desejam o Pai, com a inocência das crianças. Então, como crentes, devemos saber que o tempo da tribulação, ele indica para nós a volta de Jesus. Tito 2, versículo 11 em diante: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Já há algum tempo que sabemos que estamos vivendo uma agenda a se cumprir mundial. Esta agenda é liderada por forças malignas. É claro que podemos olhar com olhos humanos e enxergar apenas políticos, homens de dinheiro, a elite, mas podemos olhar com olhos espirituais e entender que, se não é Deus, só pode ser o diabo. Não existe um meio termo. O mundo espiritual é bem dividido no meio. Ou você está de um lado, ou você está de outro. E então, nós vemos todo este cenário que estamos vivendo há quase 2 anos, onde foi vendido uma história e traçado um comportamento de medo e desespero nas pessoas. As pessoas estão paralisadas e as pessoas estão vivendo conforme a agenda da mídia manda. E nós, como crentes em Cristo Jesus, vivemos uma vida diferente. Nós vivemos a nossa vida nos baseando no que Deus quer, no que a palavra de Deus quer. Então nós vamos contra a maré ao nosso redor. Mas perceba como Deus faz questão que estejamos no mundo, porque Ele quer que nós pratiquemos boas obras. E é nas boas obras que Deus se faz presente e o seu reino começa a se fazer aqui na terra, até que se cumpra por completo no milênio, quando estaremos com Ele reinando durante 1000 anos aqui na terra.
Enquanto isso, nós somos luz em meio às trevas, nós somos sal e luz. Então, permanecemos fiéis e determinados a seguir mesmo diante a essas batalhas que travamos dia após dia e diante a todo o contexto que conseguimos enxergar a humanidade decaindo e decaindo a cada momento. É claro que a desesperança invade os corações, pois olhamos para as pessoas e não conseguimos enxergar solução. Muitas vezes achamos que não haverá mais volta, mas precisamos crer num Deus de milagres, precisamos crer num Deus de causas impossíveis e precisamos orar e continuar mantendo a nossa fé através das nossas boas obras. Essas estão sendo todas escritas nos nossos livros que estão guardados debaixo das asas do nosso Pai. Então, de uma vez por todas, se existe um controle mundial, se existe pessoas se envolvendo apenas com relacionamentos online, através do metaverso, se existe agora todo um controle através de chips ou qualquer tipo de acesso às pessoas, você precisa continuar acessando como Deus quer. Você precisa continuar vivendo neste mundo, mas encontrar meios de continuar se relacionando com as pessoas da maneira de Deus. É claro que você não pode simplesmente olhar para o lado e não enxergar. Você enxerga tudo isso. E você vai ter contato com isso provavelmente no seu trabalho, nas escolas, nos lugares onde formos. Mas a palavra precisa continuar sendo ensinada e os princípios dos relacionamentos, do amor, da paz entre os irmãos, de orar pelos nossos inimigos, de estarmos cientes dos mandamentos e seguirmos o que Deus deseja. E continuamos colocando em segundo plano os planos da agenda mundial. Esta é a forma de vivermos em um mundo completamente pecaminoso e perverso. Romanos 15, 13, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Então, se você ainda tem medo quando se fala de fim dos tempos, quando se fala de fim desta era, existem dois motivos que podem estar acontecendo com você. O primeiro é o relacionamento com Deus que precisa ser melhorado. E o segundo é o seu relacionamento com o mundo, que pode estar estreito demais. Não existe como você se relacionar com as duas coisas da mesma forma. O relacionamento com Deus sempre estará em primeiro lugar, sempre será a sua primícia. E a partir daí você aprende a se manter com o Espírito Santo ativado em meio ao mundo, em meio às mudanças, até que cheguem os sinais e até que realmente a grande tribulação aconteça. E aí sim, você de alguma forma terá um mínimo de preparo possível para conseguir suportar dias difíceis. Romanos 8, 37, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Com relação às suas escolhas, do que você deve ou não deve fazer neste tempo que estamos caminhando para o fim, acredito que você deva continuar batalhando pelas coisas que você acredita que você tem que fazer. Porque se você não batalhar, se você não fizer, se você não buscar, como você continuará a viver? Existe como vivermos sem esperança? Será possível vivermos sem amar? Como você poderá não fazer planos? É claro que Deus não quer isso para nós. Pelo contrário, o Senhor quer que estejamos praticando obras e não há problema nenhum se quando você tiver feito tudo, simplesmente Jesus disser que é a hora dele voltar. Mas continue fazendo. Agora, existe um porém. Se existe algo na sua vida que se tornou pedra de tropeço para o seu relacionamento com Deus, este é o tempo que você precisa retirar esta coisa. Não existe nada que pode estar no meio entre você e Deus. Ou você ficará no meio do caminho. Não existe como você ultrapassar essa jornada que viveremos
até a volta de Cristo sem que você esteja ligado ao Pai. Portanto, se algum relacionamento não é de acordo com a vontade de Deus, não vá para frente. Se comprar uma casa em algum lugar que não tem nada a ver com o que Deus tem para você, não faça isso. Se o seu trabalho te afasta completamente da presença do Pai, reveja, entenda e mude. 2 Timóteo 4, versículo 8, agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Mas quando a pergunta se relaciona aos nossos filhos, a crianças, talvez seja o maior desafio para nós como pais e para vocês que ainda desejam ter filhos. Quando falamos de crianças, sabemos que são as maiores dificuldades que nós vamos atravessar nesses tempos atuais. Aonde quer que eles vão, eles têm abertamente para que eles conheçam toda a maldade do mundo, tudo que vai contra a vontade de Deus, seja nos jogos, seja na televisão, seja na própria escola, se for uma escola secular. Meu conselho é, ensine-o o quanto antes a respeito de Jesus. Que ele possa entender o poder de Jesus, do Espírito Santo, e conhecer a Deus como um papai. Coloque para os seus filhos tudo de maneira prazerosa e amorosa. Conte histórias, leia livros, compre bíblias infantis, assista desenhos com ele que falem sobre a mensagem. E encha o máximo possível dos seus dias com esse tipo de informação. De alguma forma, tente fazer cultos na sua própria casa. Por mais que você os leve para a escola dominical, não existe ninguém que possa falar mais aos seus filhos sobre Jesus do que você mesma, ou você como pai. Ou talvez você seja um tio, ou avô, ou avó. Então, precisamos estar o tempo todo com os olhos arregalados para eles, pois eles aprendem as coisas muito facilmente. Então, nós estamos criando a geração dos homens e mulheres de Deus para os tempos do fim. São tempos que serão mais difíceis do que foram os nossos. E enquanto Jesus realmente não volta e a grande tribulação não se inicia, nós continuamos firmes educando os nossos filhos dentro da palavra de Deus. Se você não consegue fazer isso, terceirize essa função para alguém e coloque numa balança. Será que está valendo a pena você estar distante dos seus filhos tanto assim? É claro que muitos precisam trabalhar e não podem estar com seus filhos o quanto gostariam, mas faça do pouco tempo que estiver com eles um tempo de muita qualidade, onde eles criarão memórias de fortaleza, onde eles estarão alicerçados na palavra, onde eles estarão firmes e fortes quando o dia mau aparecer. Não existe nada mais valioso do que isso que você possa deixar aos seus filhos. Se você não deixar dinheiro algum, mas deixar com eles, incrustado dentro do seu peito e da sua mente, a palavra de Deus, e que as obras estejam em suas mãos, as obras que estão escritas na palavra, a maneira de reagir nos relacionamentos. E eu preciso te dizer isso, as lutas virão, você vai precisar lidar com rebeliões, você vai precisar lidar com reações que você nunca imaginou, porque são crianças, são jovens, são adolescentes, são pessoas ainda em formação, confusas com a sua auto-identidade e que precisam dos seus pais para isso. E então, não desista. Mesmo que tudo pareça estar horrível, não desista. Continue firmando na palavra e no amor, é claro. Você não precisa ser um legalista dentro da sua casa, onde apenas a palavra é o que importa e não existe amor. Claro que não. De nada basta a palavra de Deus se você não colocar o amor sempre que for ensiná-la. Apocalipse 18, versículo 4. Então ouvi outra voz dos céus que dizia: saiam dela vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam, pois os pecados da Babilônia acumularam-se até o céu, e Deus se lembrou dos seus crimes. Retribuam-lhe na mesma moeda, paguem-lhe em dobro pelo que fez, misturem para ela uma porção dupla no seu próprio cálice.
façam-lhe sofrer tanto tormento e tanta aflição como a glória e o luxo a que ela se entregou. Oremos, Senhor nosso Deus e nosso Pai, nos fortaleça, nos guia, que possamos continuar com os nossos planos, mas que os nossos planos estejam alinhados aos teus. Nos ajude a criar os nossos filhos e a seguirmos os caminhos conforme o teu querer. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Deus abençoe, queridos, e até o próximo vídeo.